Como é maravilhoso sentir a presença do nosso Senhor. Obrigada, Jesus. Maior certeza que nós temos que estamos caminhando embaixo da vontade do Senhor é quando todos os dias a gente consegue sentir a presença dele conosco. Não tem coisa mais importante do que nós carregarmos a verdadeira presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo. Pai, eu quero orar por cada um que vai entrar nessa live. Espírito Santo, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor visite lares, hospitais, famílias, homens, mulheres, filhos, crianças. Pai, Espírito Santo, move o milagre da calabassúrias. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, pedimos a Ti que o Senhor faça um milagre, que o Senhor transforme, que o Senhor entre agora dentro de hospitais, Senhor, trazendo a cura, a restauração, Senhor, da saúde. Espírito Santo de Deus, alcança corações aqui nessa manhã e traga, Pai, a Tua presença novamente. Traga corações cativos à Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus. Que anda ramachore calabadarabaxorias. Oh, Ramanaya Surya Narase Calabasúria. Senhor, nós te glorificamos e pedimos, fica conosco, Pai. É tudo para a Tua glória e para o Teu louvor. Aleluia. Sabemos que ser movidos pela presença do Senhor, sabemos que sentir a presença do Senhor, sabemos que nada do que nós fizermos, se não tiver o Senhor, não adianta. E como é maravilhoso quando você está na sua correria, no seu dia a dia, e o Senhor vem até você e diz: eu quero falar com você. Não existe nada mais precioso, nenhum lugar, nenhum país, nada mais precioso do que passar um tempo com o nosso Pai, do que ter tempo com o Espírito Santo de Deus, do que nós falarmos com Ele, do que dividirmos com Ele. Oh, aleluia! Nessa manhã, o Senhor Espírito Santo me visitou. E que Ele possa te visitar também. Oh, aleluia. Abra comigo lá no livro de Marcos, capítulo 3. Nós estamos no propósito de 40 dias com Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Quarenta dias com Jesus. E dentro dessa palavra é sobre nós termos uma jornada de libertação. É sobre nós termos uma jornada de transformação de vida. Talvez até hoje você se encontra caminhando e sem sequer saber para onde o Senhor está te levando. Sem sequer ter intimidade, sem sequer ter se arrependido, sem sequer ter tido uma transformação, sem sequer ter deixado o medo para trás. E hoje, nesse terceiro dia, Deus me deu como tema que Deus investe em você. Talvez você está passando por essa live em algum momento do teu ministério e da sua vida.
Oh, aleluia. Eu sinto a presença do meu Senhor neste lugar. Em algum momento, talvez, do seu ministério ou da sua vida, você se perguntou: Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor irá comigo. Talvez você ouviu e talvez os seus traumas nessa manhã, talvez você acordou gritando sobre isso na sua alma. E o Senhor Espírito Santo quer trazer uma palavra ao teu coração, porque Ele investe em você. Marcos capítulo 3, eu quero ler do versículo 13 em diante, que diz: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. 14. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar. 15. A exercer a autoridade e expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. 19. Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Eu não sei como você tem trilhado o seu caminho espiritual, mas nessa manhã Deus quer te dar uma identidade única. E Deus está dizendo para nós: eu te escolhi. Nós precisamos entender que muitos vão ser chamados. Durante toda a trajetória de Jesus, os 3 anos que ele caminhou para cumprir o objetivo que era a salvação até hoje para nós, nós precisamos entender que as pessoas têm que entender que chamado não é viver em cima de altares. Que chamado não é ter holoforte. Se você for estudar a história de cada um dos discípulos, o Senhor, ele trouxe pessoas comuns. E através dele ter trazido pessoas comuns, ele usou a vida deles para transformar uma geração inteira. E não só a geração deles, mas a nossa. As pessoas, elas acham que porque foram chamados, elas querem somente viver um altar, elas querem viver com pessoas rodeadas, bajulando. Mas quem caminha com o Espírito Santo verdadeiramente vai entender que as pessoas querem altar, mas não querem o tratamento. Vai entender que as pessoas querem a promessa, mas não querem passar pelas provações. As pessoas querem caminhar com Jesus porque multidões vão atrás por causa dos milagres. Mas eles se esquecem que a todo momento que eles caminham com Jesus, eles são passados por provações. Eles são passados por processos. Aquilo que mais de ruim há dentro de nós precisa ser exposto para que seja curado. Isso é caminhar com Jesus. Isso é ser escolhido por Jesus. Nós lemos aqui, aleluia, no versículo 13. E depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. Você foi escolhido pelo Senhor, chamado por ele. Ele quis morrer por amor a você. Por amor a mim. Nós precisamos entender que ser chamado pelo nosso Senhor
privilégio, mas é o início de um processo. É um processo de libertação, é um processo de cura. Jesus não estava procurando ninguém perfeito, ele estava procurando pessoas para ensinar. Precisamos entender que logo depois de grandes milagres que Jesus fazia com seus discípulos, ele se retirava ao monte para orar. Era o momento dele ensinar quem estava mais próximo dele. Lugar de encontro com Deus é lugar no monte. Jesus procurava o monte para orar, para falar com seu Pai. Eu vejo muitas pessoas, e eu quero sair um pouquinho do tema, mas eu vejo novos convertidos que chegam com aquela fome, com aquela sede. Muitas das vezes nós temos cristãos que também foram chamados, mas não foram escolhidos a um propósito. E eles querem matar a fé daqueles cristãos novos convertidos que estão com aquela fome de ir para os montes, de jejuar 40 dias, de orar nas madrugadas. E o Espírito Santo quer trazer isso de volta dentro da igreja. O amor genuíno, a busca genuína, a conversão verdadeira, o desejo de busca insaciável pela presença do Senhor. Nós precisamos entender que Jesus levou no monte pessoas para ter um encontro com Ele, com Deus. É um lugar onde Jesus separava a dedo quem estaria ali com Ele. É um lugar onde havia tratamento sobre cada um deles. Lá em Salmos, capítulo 24, versículo 3 e 4, vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? O Senhor escolheu a cada um de nós a dedo por um propósito, e não importa quais são as características erradas, quais são os hábitos que você costuma ter, Deus te escolheu e Ele é capaz de transformar todas as coisas na sua vida. Antes de Deus usar a gente em público, Ele vai nos tratar no secreto. Eu vejo que tem pessoas que estão querendo alcançar coisas aonde o Senhor já disse: olha, se você não passar pelo processo, pelo propósito, pela aprovação, você não vai conseguir viver a profundidade de um ministério, de vidas. A Bíblia vai nos ensinar que Ele chama quem Ele quis, quem Ele quer. Não é quem está pronto. Não é quem tem dinheiro e tem favoritismos. Ontem eu fiz uma postagem aqui nas minhas redes sociais. Eu vou sair um pouquinho da palavra para trazer o entendimento, para que vocês entendam a seriedade disso. Ontem eu estava aqui estudando, já era de madrugada, e o Espírito Santo trouxe algo em meu coração e eu quero dividir com vocês. Tem pessoas que veem a gente alcançar algo na vida, conquistar algo na vida, e eles dizem: foi sorte. Mas essa manhã eu quero trazer ao teu coração, não é sorte, é sobre você escolher viver com Jesus. Só Deus sabe os sacrifícios que cada profeta, homens e mulheres de Deus fazem para carregar o que carregam. Eu vi todo mundo tocando e falando na vida de Benihim. Mas nós precisamos entender que muitas das vezes, talvez no meio de 30, 40, 60 homens e mulheres, quando o Espírito Santo chamava ele para orar e ter intimidade com ele, ele se disponha, ele ouvia, ele obedecia.
Às vezes eu quero te trazer a luz sobre algo da sua vida. Às vezes você está vivendo um momento de frustração. Por quê? Porque você espera conquistar o que os outros têm, o que os outros carregam. E o Senhor está dizendo, eu tenho uma unção preparada para você. Eu tenho uma vida preparada para você. Eu vou repetir, antes de Deus nos usar em público, Ele vai nos tratar em secreto. Ele conhece as maiores fraquezas, deficiências, as áreas que nos envergonham, as áreas que nos dói. Essa madrugada eu fui orar e o Espírito Santo trazia ao meu coração quantas pessoas vão lembrar dos pecados, vão lembrar da sua vida errada, vão lembrar do seu passado. E Jesus não está preocupado com o seu passado, como você se achegou até Ele, mas se você está disposto a ser mudado e transformado pela presença do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de Marcos, no capítulo 3, do 13 em diante, que Ele chamou cada um dos seus discípulos. Ele vivia com uma multidão em volta dele. Mas Ele escolheu somente 12. E Deus está dizendo, eu escolhi você como referência na sua família. Eu escolhi você como referência para uma geração. Ele escolheu você como referência para um país, para o mundo. Nós precisamos entender que Ele nos chamou não porque nós tínhamos um bom estudo, um currículo bom, não porque nós tínhamos amizades. Ele escolheu a gente porque a graça dele nos alcançou e o propósito dele era maior. 1 Coríntios vai falar justamente sobre isso. Nós precisamos entender que lá no livro de Coríntios vai dizer, olha, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega quem é fraco para transformar em forte. João capítulo 15, no versículo 16, vai dizer, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Foi o Senhor que nos escolheu a dedo. É sobre Ele nos chamar e a gente se dispor. É sobre Ele nos chamar e a gente não está preocupado com o que os outros vão dizer, com o que a gente vai precisar sacrificar, com o que a gente vai precisar. Nós precisamos entender que Jesus chamou 12 discípulos. E desses 12 discípulos, até o momento que Ele foi para ser crucificado, todos eles ainda permaneciam sendo tratados. Eles ainda permaneciam passando por processos na mão do nosso Senhor Jesus. Não é sobre nós fazermos, e sim sobre estar com Cristo. Você sabe por que tem muitos líderes caindo, muitos líderes doentes? Você senta com seus líderes, alguns estão com depressão, só não foram diagnosticados. Alguns estão doentes, a sua saúde vive abalada. Alguns estão vivendo um esgotamento emocional e psicológico. Alguns não conseguem mais visualizar o que Deus está fazendo na sua vida, porque o inimigo está tendo já liberdade de trabalhar. Está vivendo um momento de cegueira espiritual, sabe por quê? Porque está preocupado em mostrar trabalho para os outros do que em viver uma vida com Jesus. Do que ter momentos com nosso Senhor Espírito Santo. Do que consagrar a Deus totalmente o seu ministério. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão ocupadas demais para parar para orar. Elas estão cansadas demais. Aleluia. Elas estão cansadas demais para acordar e poder orar nas madrugadas. E o Senhor está falando conosco nessa manhã. E o Senhor está dizendo, olha,
eu te chamei. Mas para que você viva o ministério, a promessa, aquilo que eu tenho para a tua vida, é necessário agora se permitir ser tratado. Marcos, lá no capítulo 13, no versículo 14, vai dizer: para que estivessem com ele. Ou seja, antes da gente ser usado, antes da gente pregar, antes da gente curar, antes da gente expulsar demônios, a gente precisa ter tempo com o Senhor. Eles tinham que aprender a estar com Jesus. Não é sobre caminhar somente. Não é sobre ser chamado por Ele somente. É passar tempo com Ele. É ter o período de separação. Se você for continuar lendo, a Bíblia vai dizer que a multidão, logo em seguida, lá no versículo 20, vai dizer: então ele foi para casa e a multidão o seguia de novo. Nós precisamos entender que a multidão a todo momento quer seguir, a multidão quer tocar em Jesus, a multidão quer oprimir, quer apertar Jesus. E Jesus chama os seus discípulos ao monte e sai do meio. Ele escolhe a dedo quem vai caminhar com ele. Ele escolhe a dedo quem vai ter intimidade. O que eu acho mais incrível é que nós precisamos entender que antes de nós fazermos qualquer coisa que ele nos peça, nós precisamos aprender a ter mais tempo com ele. João capítulo 15, versículo 5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Você sabe por que você está vivendo uma vida frustrada? Sabe por que você está desanimado, estagnado espiritualmente? Porque no começo tinha Jesus, a prioridade era Jesus. Mas com o passar do tempo você começou a deixar ele. Deixar tempo. Deixar de ter tempo com ele. Deixar de fazer o propósito que realmente ele te designou para você fazer. Salmos capítulo 91, no versículo 1, na parte A, vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É aquele que está ali com ele. É aquele que entendeu o propósito. É aquele que decidiu largar tudo o que estava fazendo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chama os seus discípulos, cada um tinha uma função, cada um tinha um trabalho, cada um tinha algo para fazer. Nós precisamos entender que a intimidade vem antes da autoridade. Eu vejo homens e mulheres de Deus que têm um chamado, que foi chamado pelo Senhor Jesus, como em Marcos capítulo 3, no versículo 13. Que vai dizer que o Senhor Jesus chamou quem ele mesmo quis. Lá no versículo 14 vai dizer: então ele designou para estarem com ele, para enviar para pregar, para exercer autoridade e para expulsar demônios. Mas antes de nós fazermos qualquer coisa, nós precisamos gerar intimidade com o Senhor. Porque a intimidade vai gerar a autoridade que você precisa para alcançar os milagres, para fazer aquilo que Cristo fazia. Deus, ele prova a gente no processo da intimidade. Você sabe por que você está passando tantas provações? Porque Deus está querendo que você gere intimidade com ele. A Bíblia vai nos trazer o entendimento que estar com Jesus não é só um privilégio, é ser provado por ele. É ter constância, é ter renúncia, é a prova da nossa fidelidade com ele. Tem crentes aqui que tá em Cristo hoje, amanhã já não tá. Tá forte hoje, amanhã não tá. Hoje quer subir pro monte, amanhã já quer desviar. E Deus está dizendo: tem que ser constante. Eu te escolhi, mas seja constante. Jesus está dizendo: eu te chamei, mas seja constante. O nosso problema é que às vezes a gente está preocupado demais
em fazer o que todo mundo está fazendo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 vai dizer: o Senhor te guiou. A Bíblia vai nos ensinar que Ele nos guia, nos humilha, nos prova, para então extrair o melhor de nós. Lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 3, vai dizer: a prova da fé produz perseverança. Nós precisamos entender algumas coisas aqui. Deus vai usar o processo que nós estamos passando para revelar quem nós somos. A Bíblia nos traz o entendimento que depois do processo vai vir uma grande missão para nós. Talvez você passou aqui por essa manhã e talvez você está sendo movido a ouvir essa palavra. E eu quero trazer clareza ao porquê você está sendo provado diante de Deus. Foi porque o Senhor Jesus te escolheu para um grande propósito. O Senhor Jesus te chamou a um grande propósito. E o Senhor Jesus te traz uma resposta nessa manhã dizendo: olha, eu estou te provando porque eu estou revelando pela primeira vez o verdadeiro caráter, verdadeiramente aquilo que você tem dentro de si. E aqueles que são filhos, aqueles que realmente não foi somente chamado, mas escolhido a um grande propósito. Vai desenvolver através da prova a fé. E através da fé, a perseverança de permanecer em Cristo. De permanecer dentro do propósito que Ele te chamou. Lá no livro de Marcos que nós lemos, vai dizer que depois disso, depois que nós formos provados, depois que nós termos a perseverança, aí Ele vai nos dar uma missão. E olha que lindo, Ele diz aos seus discípulos: eu vou enviar vocês para pregar. Eu vou enviar vocês para exercer a autoridade e para expulsar demônios. Você está preparado para que depois desse processo Deus faça tudo novo na sua vida, te dê uma nova unção, uma nova direção, te envie a um propósito, a uma missão? Mateus capítulo 10 vai dizer que a autoridade foi liberada. Eu vou abrir aqui para mim ler isso para você. Aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 1 vai dizer: tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsar, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Depois de sermos separados, escolhidos pelo Senhor, nós precisamos entender que nós temos que ter algumas características depois que nós fomos chamados e estamos caminhando com Jesus, que é estar com Jesus, que é ser tratado por Ele e depois sermos enviados. Por que tem pessoas que estão perdidas, sem um rumo, sem saber o que fazer e diz que está precisando de uma direção de Deus, mas ainda não entendeu o propósito, porque ainda não passou pelo processo de estar com Jesus, de ter comunhão, intimidade, porque ainda não passou pelo processo de ser tratado. Talvez você foi levantado por alguém, talvez alguém te impulsionou a ser um profeta, talvez alguém falou: não, eu vejo que você já é pastor, foi lá e te ungiu, mas não te tratou, não te ensinou. A Bíblia não diz: ide, ganhai almas e deixai de qualquer maneira. A Bíblia diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Oh, aleluia. O motivo desses 40 dias com Jesus é para que você seja discipulado. Não é só sobre aceitar Jesus, não é sobre ouvir Jesus, não é sobre ser chamado, mas participar, ter Ele todos os dias, caminhar, entender o propósito.
é estar com Jesus, é ser tratado por Ele. E aí sim, serei enviado ao propósito, ao profético, ao ministério, à servidão ao reino de Deus. Nós precisamos entender duas coisas aqui. Que a autoridade sem intimidade com Deus vai gerar quedas. Marcos capítulo 3, novamente no versículo 19, vai dizer que Judas o traiu. Andou com Jesus, viu milagres com Jesus, foi chamado por Jesus, mas o seu coração estava corrompido. A Bíblia vai nos ensinar, e se você nunca leu, eu convido você a ler. A Bíblia vai dizer que Satanás entrou na vida de Judas. E muitas das vezes, Satanás não vai entrar de uma forma que você vai... Nossa, eu tô vendo que Satanás está entrando. Não. Ele vai começar a cativar o seu coração. Você que recebeu um chamado, você que foi trazido por Jesus, escolhido a dedo, como em Marcos capítulo 3 vai dizer, no versículo 13 até o 20. Você que recebeu de Deus um grande chamado. Eu quero trazer um recado de Deus para sua vida nessa manhã. Cuidado! Porque o diabo vai tentar cativar o seu coração. Quem recebe um chamado de Deus precisa passar por essas três coisas. Aprender a estar com o Senhor. Aprender a ser tratado pelo Senhor. Para depois ser enviado por Ele. Vivemos em um tempo que todos querem ser usados pelo Senhor Espírito Santo. Mas não querem ser tratados, provados. Seja então provado para depois ser aprovado pelo Senhor. Autoridade sem intimidade com Deus vai gerar sua queda. Por quê? Porque você precisa carregar intimidade. Judas caminhava com Jesus. Mas olha que incrível. Se a gente for ler o texto, a Bíblia vai dizer que Judas por um momento sai da frente de Cristo, sai da proximidade com Cristo para ir até os sacerdotes, para vendê-lo por 30 moedas. Onde estava o coração de Judas naquele momento? No dinheiro, em outras coisas. Só que sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida? Deus, Ele conhece as falhas. E eu quero abrir um parênteses e sair um pouco da palavra, porque eu quero ministrar algo profético que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Glorifique a Deus até por aqueles que te traíram no meio do processo. Glorifique a Deus até mesmo por aqueles que te apontam, porque eles são aqueles que vão impulsionar você a alcançar o propósito genuíno daquilo que Cristo tem para a tua vida. Se Judas não tivesse traído Jesus, Deus ia ter que criar outras formas para que o sacrifício viesse. Precisamos entender. A Bíblia vai dizer que Judas não conseguiu ser leal ao Senhor Jesus. E quantas pessoas talvez estão passando pela sua vida e não conseguem carregar lealdade. Não conseguem ser leais, não conseguem ser fiéis. Mas o Senhor está dizendo: quem é chamado por mim, a dedo, quem é escolhido, passa pelo processo de aprender a ter intimidade comigo. Passa pelo processo de ser tratado, de ser provado. E aí depois eu os envio a um grande propósito. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 12, vai dizer: quem pensa estar em pé, ou melhor, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Nós precisamos entender que a autoridade, se não tiver intimidade, vai gerar queda. Sabe aquelas pessoas que estão vivendo num momento que sempre elas são mais usadas por Deus do que você? Elas ouvem mais a Deus do que você. Ei, irmão, Deus não está no meio de orgulho nem de soberba. Precisamos entender que ninguém é melhor que ninguém. É sobre o reino de Deus.
Jeremias capítulo 17, no versículo 10. Abram comigo em nome de Jesus. Eu sou o Senhor, que esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. Caminhar com Jesus é ter um coração provado. Isso é para Deus conhecer o que habita dentro de você. Ele vai trazer em você muitas coisas. Aprovação para expelir de você ou o seu melhor ou o seu pior. É para revelar aquilo que realmente você carrega. Ele prova o nosso coração não para nos derrubar, mas para nós revelarmos o que habita dentro dos nossos corações. João capítulo 15, versículo 7 vai dizer que nós temos que permanecer em Deus, ou seja, obedecer até mesmo sem entender. Abram lá comigo, Hebreus capítulo 11. Aleluia. Versículo 8 vai dizer: pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Quer ser chamado pelo Senhor Jesus? Por Deus? Quer receber uma unção? Quer caminhar com Ele? Então obedeça até mesmo quando Ele te ordenar que você caminhe e Ele não diga para onde você vai. Caminhar com o Senhor muitas das vezes é só obedecer, sem saber para onde Ele vai nos lançar. Aleluia. Sem saber para onde Ele vai te direcionar, sem saber qual vai ser a solução, sem saber qual vai ser o fim disso tudo. Sabe o que eu aprendo? A Bíblia vai dizer: não vos andei inquietos pelo dia de amanhã, ansiosos. Ei, obedeça hoje, caminhe hoje, desfrute de cada momento que você pode passar com a presença do Espírito Santo. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Aleluia, Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que hoje em dia temos pessoas que, com o passar do tempo, estão se perdendo do seu chamado? Porque não guardaram o seu coração em Deus, não foram tratados. Olha que coisa linda de Jesus. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 16: porque se nós formos fiéis com Deus no pouco, Ele poderá trazer o muito. A Bíblia vai nos trazer o entendimento que servir ao Senhor é todos os dias haver uma transformação na nossa mente, no nosso comportamento, na nossa vida. Servir ao Senhor não é para quem é perfeito. Nós não vamos ao Senhor perfeitos. Nós carregamos todas as nossas deficiências. Jesus, Ele era o Filho de Deus, mas Ele também tinha o seu poder como Filho de Deus. Ele sabia muito bem quem Ele estava chamando para o seu ministério. Talvez você está passando por essa live nessa manhã e talvez você está há muito tempo sem ouvir a voz de Deus. E talvez as pessoas te ensinaram que ser cristão é viver isolado, é ser apontado.
Mas o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que conheço o teu coração. Eu sou o Deus que cura a sua alma. Não é sobre ser perfeito. Não é sobre alguém chegar em você e dizer que é melhor. É sobre nós termos um coração segundo a vontade dele. Quem é chamado tem que entender algumas coisas. Quem é chamado ao Senhor vai passar por um processo e tem que tomar cuidado com as distrações. As distrações, e sim se posicionar. Não pode perder o seu foco. Gálatas capítulo 1, no versículo 10 vai dizer: busco agradar homens ou a Deus? Vocês já notaram que parece que os cristãos hoje em dia estão preferindo? Abram comigo, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas capítulo 1, versículo 10 vai dizer: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Em outras traduções, porventura, procuro agora agradar os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, e se agradar ainda a homens, eu seria servo de Cristo ou não seria servo de Cristo? Pare de querer agradar a todos. Pare de querer entrar em padrões que foram instituídos por homens, aonde você tem que se vestir conforme eles querem, porque senão você não é aceito. Aonde você precisa estar num padrão que tem que pregar na teologia, na teofania. Aonde você tem que falar perfeito, você não pode ser quem você é, quem você foi chamado para ser diante de Deus. Você tem que maquiar pessoas. Você tem que maquiar você. Você tem que mudar para poder se encaixar dentro de uma igreja humana. Dentro de um ministério dado por homens. Deus está trazendo clareza ao teu ministério nessa manhã e está dizendo: não entre em padrões humanos, mas busque com Jesus a intimidade. Busque com Jesus ter uma vida com Ele. Não é sobre sermos perfeitos. É sobre o Senhor reconhecer o nosso coração. Nós lemos aqui, é sobre você guardar o seu coração. Eu vejo muita gente dizendo: porque Deus quer só o seu coração. Não é só o seu coração, mas entenda, o seu coração vai revelar quem você é. E muitas das vezes nós paramos de fazer a vontade de Deus, porque eu não falo bonito, porque eu não sei me portar da forma que todo mundo se porta, porque eu não sei dizer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma estrutura. Irmão, quem caminha comigo já conhece, sabe muito bem. Eu sou faladeira, eu falo, eu conjecturo, eu sou uma pessoa expansiva. Eu gosto de usar moletom e tênis. Na maioria dos meus dias, eu gosto de usar coque, eu gosto de falar alto. É o meu jeito. Jesus me chamou assim. Como Jesus te chamou? Pare de querer ter a identidade que todos têm. Quem está participando dos 40 dias com Jesus vai entender que desde o primeiro dia, nós estamos no terceiro dia. Desde o primeiro dia, Deus está falando: arrependa-se verdadeiramente. Busque a sua identidade. Ei, Deus te chamou e Ele sabe as deficiências que você carrega. E Ele está dizendo: eu vou te provar. E no meio dessa aprovação, eu vou revelar o teu coração e o que você carrega. Olha o que a Bíblia vai dizer. Que muitas das vezes nós estamos procurando agradar homens, não a Deus. Apóstolo, e agora? Se até agora eu estava meio perdido e eu estava agradando homens, como eu faço agora? Volte à essência. Volte à essência.
mas consagrar ao Senhor a partir de hoje a sua vida verdadeiramente a Ele. Nós precisamos entender que buscar agradar a Deus é estar segundo a vontade dEle, mas que Ele vai nos ensinar qual é a vontade dEle, porque a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender que nem tudo que cresce à nossa volta é de Deus, irmãos. Tem pessoas que acham que só está caminhando com Deus se tiver multidões seguindo Ele. É porque não entendeu a sua identidade ainda. A multidão crescia, crescia, crescia. E por onde Jesus passava, a multidão seguia. Mas ele não queria a multidão. Ele chamava 12 discípulos. Jesus chamou pessoas imperfeitas, inseguras e pessoas que vão ter que passar por processos. Eu e você. Nós somos imperfeitos, inseguros. Quem me conhece sabe. Quem caminha comigo sabe. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos voltar novamente a Cristo, para que o Senhor revele o nosso coração, revele aquilo que nós estamos carregando dentro de nós. Olha que interessante. Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer: aquele que começou a boa obra é fiel em terminá-la. O Jesus que te chamou, ele conhece as deficiências do teu coração e ele vai começar a trabalhar e vai ser fiel para concluir aquilo que ele começou. Mas você não precisa mudar a tua essência, mudar aquilo que Deus está fazendo na sua vida para se encaixar em padrões humanos para agradar pessoas, como em Gálatas foi dito. Nós precisamos entender que o Senhor colocou todos nós em um caminho para a intimidade, para renovar e para sermos transformados, para então termos uma missão para cumprir. Nós precisamos entender que nós não podemos nos distrair com outras coisas. Lucas capítulo 10, do versículo 4, do 1 ao 42, vai dizer que Marta estava distraída, preocupada com outras coisas. Mas a Bíblia vai dizer que nós, quando fomos chamados pelo Senhor, nós precisamos caminhar sem estar preocupado com o que os outros vão pensar, sem querer imitar o que os outros vão fazer, mas caminhar com o Senhor em obediência, ser provados em nossos corações, para então alcançarmos a plenitude ministerial que Ele tem para nós. Jesus, ele investiu em homens e em mulheres comuns, mas ele transformou homens comuns, pescadores, cobradores, primeiro como discípulos. E então, depois de eles serem discipulados, a Bíblia vai dizer que eles se tornaram apóstolos, líderes, transformadores de gerações. Eu me lembro daquela passagem que a Bíblia vai dizer que aquela mulher estava à beira do poço. Ela foi tirar água. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus falou assim para os seus discípulos: vão buscar comida. Olha que interessante. Porque Jesus sabia o coração daqueles que carregava, que caminhava com ele. Não ache que você falar da boca para fora não vai revelar para Deus o que você carrega em seu coração. Ele conhece o seu coração. A Bíblia vai dizer que ele mandou eles comprarem comida. Por quê? Porque eu imagino o Pedro que ia arrancar a orelha de Malcom observando Jesus falando com uma prostituta. Já parou para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar como que Pedro reagiria?
Qual seria a visão que Pedro carregaria? Quais as formas de cada discípulo enxergar a Cristo naquele momento? Ou seja, quando Deus te chama, quando o Senhor Jesus te chama, quando o Espírito Santo coloca em seu coração o desejo de buscá-lo, ele já sabe todas as deficiências e as dificuldades e deficiências de entender o propósito que você carrega. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ainda assim chamou aquela mulher. Revelou para ela onde estava o seu pecado. Ele provou o seu coração. E depois disso, ela virou uma grande evangelista do Senhor. O que você tem feito quando Deus te prova? Você tem querido desistir? Abandonar o propósito? Você tem se afastado daquilo que Cristo realmente quer para a tua vida? Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: volte à essência daquilo que eu te chamei. Receba de Deus hoje a sensibilidade que estava sendo perdida. Receba de Deus hoje o caminho que você deixou de trilhar. Receba de Deus hoje o chamado verdadeiro que Ele depositou sobre a tua vida. Não importa se você não é como todos os outros. Deus te conhece e Ele está te chamando à verdadeira essência do teu ministério. Deus está investindo em você hoje para manifestar um grande ministério amanhã. Todos nós passamos por tantas coisas, por tantos processos. E talvez no meio do seu processo, talvez no meio de todas as coisas que você passou, você está tão estagnado, ferido, entristecido. Talvez algo foi te ferindo, te machucando. E nessa manhã Deus está dizendo: eu te trouxe até aqui para te curar. E acredite, depois que o seu coração é provado e aprovado pelo Senhor, Ele vai começar a te enviar. Enviar ao teu chamado. Apóstolo, mas eu só sei ser diaconisa. Seja com excelência. Apóstolo, eu só sei louvar, louve com excelência. Apóstolo, eu só sei falar em línguas. Edifique a si mesmo com excelência. Apóstolo, eu só sei ser fiel. Seja fiel. Apóstolo Paulo vai dizer que cada um fique no chamado a qual foi designado por Deus. Chamado por Deus. Não queira aquilo que Deus não tem para sua vida. Não busque aquilo que o Senhor não te chamou. Mas se Ele te chamou para ser como um dos discípulos, para mudar a sua geração, para mudar a sua família. Talvez Deus só te chamou no meio de tantas pessoas na sua família. Talvez Ele só te chamou para salvar a tua própria família, para salvar o teu esposo, para te dar uma família. Talvez Ele te chamou só para ganhar a tua vizinha para Jesus. Não importa qual foi, se é grande, se é pequeno, mas cada um recebeu de Deus uma missão. Então, cumpra a sua missão com excelência. É o terceiro dia de 40 dias. Faltam 37 dias com Jesus. É uma caminhada de libertação e transformação para a sua vida. Então, que durante esse período, o Senhor possa provar e aprovar o seu coração. Porque você foi escolhido a dedo por Ele. Chamado e escolhido para uma missão, escolhido para um propósito. Cumpra o teu chamado. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Você que deixou de cumprir um chamado. Você que estava paralisado até agora. Você que muitas das vezes está caminhando, mas não sabe se o caminho que você está trilhando é o correto, é o chamado que Deus tem para a tua vida. Deus está te trazendo a existência hoje, te dando um rumo, dizendo: caminhe com intimidade comigo, e cada passo que você vai dar, eu estarei com você. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos. Eu quero pedir, Espírito Santo, traga de volta a essência.
Traga de volta, Senhor, o chamado. Traga de volta, Pai, o coração cativo, guardado na sua presença. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, transforma aquilo que estava perdido na vida dos teus filhos. Espírito Santo, que os seus filhos possam sentir queimar em seus corações novamente o anseio da missão, o anseio do evangelismo, o anseio do seu ministério, Senhor. Eles foram chamados. E eu profetizo agora que o teu fogo, Senhor, venha sobre a vida deles, que a tua unção venha sobre a vida deles, que eles sejam ungidos novamente, separados novamente, preparados novamente. Senhor, eles foram chamados por ti. Ah, Senhor, assim como Davi recebeu a unção do seu profeta, e a tua palavra vai dizer que o Senhor se apoderou de Davi. Venha sobre nós com essa mesma intensidade, poder e unção. Venha sobre nós, Espírito Santo, e faça de nós a missão, o propósito que o Senhor nos levantou para cumprir. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, em nome de Jesus, que eles sejam renovados, fortalecidos, tratados, curados para cumprir o teu propósito. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Não esqueça, hoje à noite tem live, o culto online da nossa igreja. Seja um participante dessa obra do Senhor, desse grande avivamento que vem através de arrependimento genuíno. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Shalom, shalom.